Boa noite! Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, que alegria! Estamos aqui. É muita alegria para a gente também. Eu também estou vendo aqui subir o nome de algumas pessoas do SEC. Eu quero dar boa noite em nome do Centro de Estudos da Consciência, agradecer o seu convite, o convite que a empresa Com Alma fez para a gente. E você já conhece o nosso trabalho, então para a gente é uma felicidade, né? Você já esteve lá com a gente fazendo alguns cursos. Ó, tá vendo a camiseta aqui, ó? Ah, que bacana! Que camiseta linda! Alessandra, Muito primeiramente, bacana. gratidão de coração pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. É a gente que agradece, Gabriel. E assim, eu tenho acompanhado algumas lives que você está fazendo, né? A gente também tem feito, você sabe. E é muito legal esse projeto, a gente poder levar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente conhece. Eu sempre falo, nós não somos os donos da verdade quando a gente está fazendo uma live, né? Eu vejo que a gente é o momento da gente compartilhar mesmo o nosso conhecimento, todo esse estudo e poder levar para as pessoas o que eu entendo que é um conhecimento esclarecedor, né? A gente levar luz. Sim, Eu vejo com mesmo, certeza. eu tenho visto nas suas lives e acho que a última que eu assisti foi com a Dilson, né? A Dilson Sim, Adilson Souza. né? Muito bacana. Até foi muito interessante, Gabriel, porque eu lembro que ele comentou de um filme. E eu também sou que nem você, sou cinéfila, adoro. Ah, eu adoro. Toda vez que a gente fala de algum tema, a gente sempre traz alguma referência, né? Obviamente, óbvio, além de todos os filmes que a gente tem, que o Moisés produziu, a gente vai contar um pouquinho também para as pessoas se situarem, né? O que é o SEC, a gente faz uma abertura. Mas é interessante que ele comentou de um filme que eu comentei essa semana com o pessoal do SEC, que é aquele Escritores da Liberdade, que é um filme muito bonito e tem uma mensagem muito positiva. Eu acredito que a gente tem que aproveitar essa nossa vida para a gente preencher, né? Para a gente se preencher com coisas que são muito positivas, né? Exatamente. Fazer uma Então seleção. já começa contando qual é a sua grande causa. Eu faço uma pergunta sempre aqui para os convidados para trazer a mais pura essência. O que faz você vibrar? Como você vê essa vida? Qual é a causa que você acredita? Conta pra gente e conta um pouquinho do SEC também, como você se conectou, como você tem atuado. Conta pra gente. Legal, Gabi. A grande causa está ligada mesmo à espiritualidade, né? Já são 20 anos nessa vida. A gente acredita, né, no processo de reencarnação. Já são 20 anos trabalhando, procurando. Eu acredito que a gente está aqui, que a vida é um grande presente, que é uma oportunidade que a gente tem e a gente deve aproveitar ao máximo cada segundo. E a maneira como eu vejo isso, que é uma coisa que eu aprendi nesses anos, principalmente de convivência com esse ensinamento da espiritualidade, é que a gente está aqui para aprender a ser um ser humano melhor, a ser uma consciência melhor, uma consciência mais evoluída, uma consciência livre das questões emocionais, das nossas dificuldades, desse nosso sofrimento, né? Então está muito ligado, tem uma coisa muito bonita, se não me engano a Érica que fala muito isso, né? Eu acredito que o sentido da nossa vida é a gente, além da gente evoluir, é a gente dar sentido às outras vidas, né? É muito interessante realmente quando a gente consegue sair do limite do nosso ego, dos nossos mecanismos de defesa. E isso a gente vai trazer muito quando a gente fala de comportamento assertivo e a gente poder olhar para o universo como um grande presente, da gente ir em direção ao outro, né? Ir em direção a tudo isso que a vida nos oferece. E por falar em mais um filme, que eu também comentei, que tem uma cena maravilhosa. Tem um filme que está em destaque na Netflix, se não me engano agora, que chama Victoria e Abdul. Que é a história, e é uma história real, é a história da rainha Victoria. E tem uma cena, o Abdul é um indiano, um muçulmano, que se torna confidente dela. E tem uma cena muito bonita que ela está muito triste, ela está num sofrimento, e ela fala para ele assim, qual é o propósito disso tudo? Qual é o sentido da vida, né? Ele olha para ela e ele fala assim, Gabriel, o sentido é servir. Eu acredito que a gente está aqui por um propósito maior, né? Isso é espiritualidade, né, Lê? Exatamente, né? Porque a gente fala de espiritualidade e às vezes parece uma coisa meio mística, distante. Não é. Nós somos seres espirituais. Não importa se a gente tem corpo físico ou não, a nossa origem é espiritual, né?
A gente está numa manifestação física nesse momento. Oi, Edu! A gente está numa manifestação física e tendo essa experiência que é tão rica de poder se relacionar com todo mundo, porque aqui na Terra a gente pode se relacionar com todas as pessoas, aquelas que são muito diferentes. Quando se a gente não tivesse esse corpo físico, o que nos une é a sintonia energética. Daí a gente vai estar com os iguais. Então, se a gente está numa condição muito ruim espiritualmente, né? Eu tenho que melhorar muito a questão energética. Imagina que a gente está... Alguém está pedindo para repetir o nome do filme. Chama Victoria e Abdul. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho do SEC, deixa eu voltar, né? Para você deixar... Conta sim. Para quem está seguindo, não sei, além dos seguidores do Gabriel, o pessoal do SEC, ou pessoas novas que vão entrando, né, Gabs? O SEC é o Centro de Estudos da Consciência, é uma associação que foi fundada pelo Moisés Ezagui, que é um psicanalista, estudioso do comportamento humano, né, espiritualista. Foi fundada há 22 anos. A gente completa 22 anos agora em outubro. E o SEC é um local de estudos e pesquisas. A gente fala muito sobre comportamento humano, sempre associado à espiritualidade. As questões de energia. A Andréa colocou aí o site. O site. Para nos visitar. Obrigada, Déia. Tem muito material, gente, muito interessante. É fruto de muita pesquisa. É um espaço aberto. É um espaço para todo mundo que quiser vir junto com a gente, estudar, conhecer. Então, a gente hoje tem feito, né, já que as nossas unidades, a gente tem 3 unidades, uma na cidade de São Paulo, uma no interior aqui, Jundiaí, pertinho de nós dois. Estamos aqui. Uma em Uberaba, além do nosso sítio, né, que é o Mosteiro São Damião, que fica na cidade de Morungaba. Essas unidades, por conta da pandemia, estão fechadas. Mas o que nos trouxe uma grande experiência de fazer as lives. Então, a gente tem estado perto das pessoas, e aí são pessoas do mundo todo, muita gente do Brasil, porque o SEC tem associados por todo o Brasil, e também fora do Brasil. A gente tem levado esse conhecimento por meio das lives. Então, às terças-feiras, sempre às 20 horas, né? A gente faz uma live abordando um tema de comportamento humano, espiritualidade, chakras. Às quartas-feiras, a gente fala de clarividência e projeção astral. E às quintas-feiras a gente fala de imposição de mãos. E gente, é um trabalho muito interessante. Depois, se a Déia puder colocar aqui também o link para a imposição de mãos, para a tarefa assistencial diária. É algo que a gente pode fazer, de novo, né, que vai além de pensar num benefício próprio, na questão dos nossos desejos e das nossas necessidades. É um olhar mais macro, é um olhar para o universo. E uma vez por mês a gente faz uma live aos sábados. Em julho vai ser no dia 11 de julho, um tema sobre como inserir espiritualidade na vida das crianças. Nossa, né? Que lindo! Que legal, vai ser com a Maria Balbina, que é a nossa psicóloga-chefe. Ale, eu acho incrível o trabalho do SEC, porque nos inspira a fazer diferente nos nossos relacionamentos, né? Então, o SEC, para mim, foi uma grande mudança, me trouxe muita consciência para eu agir diferente nas minhas formas de me relacionar, seja na minha família, no meu trabalho. Então, o SEC, um tempo atrás, um amigo me falou, nossa, a gente precisa estudar, né, a consciência, o que precisa fazer. E aí o SEC traz muito isso através de conversa, de palestra, workshop. E eu faço questão de indicar para as pessoas o trabalho do SEC. Tem pessoas que me perguntam, né, projeção astral, me perguntam alguma coisa, eu falei... Vai no SEC, vai no canal, tem milhões de vídeos do Moisés. E, aliás, Ale, eu vou confessar uma coisa aqui para todos que estão com a gente. Isso é uma grande experiência que eu convido vocês a fazerem. Saia a caminhar e coloque um áudio do Moisés, coloca uma palestra, coloca um vídeo do YouTube. Imagine se você caminhando do lado dele. E ele te contando alguns aprendizados, você refletindo, tirando insights. Porque uma das grandes oportunidades que nós temos aqui é de estar com pessoas que estão há tanto e tanto tempo trazendo essa sabedoria para nós. Então, o SEC tem essa linda missão, esse lindo propósito de disseminar a espiritualidade, estudos da consciência. E aí eu convido a todos que estão aqui a conhecer o projeto, conhecer essas formas. E aí que legal agora, né, Ale? As lives
porque a internet tira as fronteiras e atinge pessoas do mundo inteiro. Todos que querem aprender um pouco mais, querem se aprofundar em estudos da consciência, em clarividência, projeção astral, em posição de mãos. Então, que legal que existe essa possibilidade de transmitir isso. E aí, Ale, já que estamos nessa fase de transmitir o que nós acreditamos, o que nós aprendemos, o que o SEC faz muito bem, como é para você, quando você vai fazer alguma palestra, algum workshop de relacionamentos, de assertividade, como é isso? A pessoa se ver numa posição de transmitir algo que ela acredita, algo que ela pensa, sem ferir o outro, sem machucar o outro, sem projetar algo interno. Então, como que você inicia essa abordagem para quem quer ter uma assertividade nessa comunicação? Qual das primeiras coisas que você traz para a gente? O que eu acredito que é um diferencial daquilo que a gente tem estudado no Centro de Estudos, Gabi, que assim, existem muitos cursos, muita literatura sobre assertividade, sobre comportamento assertivo, e já é fantástico a gente pensar que o ser humano pode se tornar uma pessoa melhor, porque nós vivemos aqui, né, nós entendemos, e quando eu falo nós, eu estou falando do Centro de Estudos, que a Terra é o planeta do relacionamento, tá? Então, a gente até costuma dizer o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso me tornar muito evoluída sendo como chama, ermitão, que vive nas cavernas, não fala com ninguém? Meditando, né, a vida inteira. Meditando, né, a gente não fala de meditação e tal. Então, assim, a gente pode ter muito conhecimento, né? De repente você vai para uma ilha deserta, leva a sua biblioteca toda, lê muito, estuda muito, lê vários livros, assiste as palestras, escuta os áudios, só que você pega tudo aquilo. E para nós, a evolução, ela se dá exatamente por meio do relacionamento humano. Então, quando a gente pega todo esse conhecimento e a gente coloca em prática no dia a dia no relacionamento, é isso que vai fazer a diferença, né? É muito importante a gente pegar esse conhecimento e colocar em prática. E eu me lembro que o primeiro curso de assertividade que eu fiz no SEC, muitos anos, já tem muitos anos, eu aprendi, porque a gente aprende assim, é óbvio, existem técnicas, é importante a gente aprender a técnica. Mas tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, Gabriel, a gente aprende a técnica e aí a gente passa a ter um comportamento assertivo, com muito esforço, colocando essas técnicas no dia a dia, se relacionando com as pessoas mais diferentes, então pessoas passivas, né? Porque quando a gente estuda o comportamento humano, a gente pode identificar características do nosso comportamento entre o passivo, o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo, né? E existe até vou fazer uma propaganda aqui, mas existe um livro que acho que aí aparece o contrário para o pessoal, sim, né? O outro. Olha que interessante, o livro chama O Outro que Existe em Nós, uma visão psicanalítica e espiritual. Então você vê um livro do Moisés Zagui exatamente para mostrar que a nossa visão ela vai sempre além do comportamento, ela vai para o espiritual. O Moisés fala, então quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, esse livro é super recomendado, é um livro muito rico, e ele explica exatamente as características de cada comportamento, do passivo, do agressivo, do passivo-agressivo e do assertivo. E aí é muito interessante a gente conseguir colocar em prática e ter um comportamento assertivo. Agora, o grande desafio nosso, o grande X da questão, vamos dizer assim, o grande caminho de evolução é quando a gente se torna uma pessoa assertiva. Então, não é o ter um comportamento assertivo, mas é ser assertivo. E o ser assertivo, ele passa necessariamente por uma questão da revisão do nosso comportamento, né? Da gente entender muito as energias que a gente está gerando, Gabriel, porque toda vez que a gente se relaciona com alguém, existe uma troca energética. Sim. Imagina que você está conversando com uma pessoa, vamos pensar exatamente numa situação de trabalho, né? Que aqui eu sei que você aborda bem as relações profissionais, porque a gente fica querendo separar a nossa vida, né? A gente fala assim, na família, com os amigos, mas nós somos um integral. Quer dizer, e principalmente falando em termos de energia, o que eu sou, eu carrego comigo onde eu for. Não dá para eu dizer assim, hoje eu vou deixar minha raiva aqui de lado, porque eu vou ter uma reunião super importante, ou porque eu vou ter uma... Não, a gente vai com tudo aquilo que a gente é. Né? Se tem um pouquinho dessa energia, né, Lê, e surgiu em algum momento, você vai
tá andando com ela, você vai estar emanando a qualquer momento. Então, a importância de a gente olhar para isso, né? E quando a gente controla, a gente fala assim, mas eu estou controlando. Ainda é um comportamento que a gente está aprendendo. Quando a gente passa a ser, né? Então você deixa de ser raiva. Você fala assim, mas é muito difícil a gente deixar na gente uma situação. A gente fala assim, não, mas eu não tenho raiva, né? Mas a qualquer momento que a gente manifesta isso, então, por exemplo, alguém vem e te diz um não, que você esperava receber um sim, e você recebe um não. De repente, aquilo já traz em você uma energia de muita frustração. E a frustração é a irmã da raiva, né? Então, aí a gente manifesta. Só que a partir do momento que aquilo está dentro da gente, é porque nós somos aquilo. Quando a gente vai entendendo que isso existe, entendendo como a gente pode mudar, e a gente passa a deixar de ser raiva, e a gente se torna amor, que é o grande caminho nessa construção de evolução do ser humano, aí a gente pode dizer que a gente está chegando perto, né? A gente está se tornando uma pessoa assertiva, né? Até porque, na verdade, a gente está evoluindo, a gente está se tornando um ser melhor em todas as questões. É que hoje a gente está falando de uma parte específica do comportamento, que é a questão da assertividade, né? E aí, né, Lê, você falando isso de quando a gente começa a identificar isso, eu gosto muito de uma palavra chamada autoenfrentamento. De como você olha para essas emoções internas, esses bolos emocionais, e como nós sabemos que isso faz parte de mim, isso não faz parte de mim. Esse sou eu, esse não sou eu. E aí, se surgir uma raiva e você não conseguir identificar aquilo, é porque talvez está tão identificado, né, Lê, que você não vai conseguir sair daquilo. E aí a importância de nós olharmos para dentro, olharmos para essas emoções e separarmos. Opa, essa raiva, esse não sou eu. Eu saindo do sério, eu querendo gritar, eu querendo fazer alguma coisa, esse não sou eu. Então não há possibilidade de agir diferente através do amor, né? Diferente do que estamos acostumados a sermos nós mesmos diante de um autocontrole, né? Você sabe que recentemente a Paty, né, a Patrícia lá do SEC, ela falou isso numa live. A gente precisa identificar e dar nome a essas emoções, sabe, Gabriel? Para a gente sair dos nossos auto-enganos. Porque a gente fica querendo botar debaixo do tapete, né? A gente não quer identificar realmente essas coisas que são muito difíceis, mas a gente precisa aceitar que a gente tem essas dificuldades para a gente conseguir mudar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de assertividade, a gente precisa realmente entender qual é a minha dificuldade de falar não, ou de falar um sim que seja 100% assertivo. Porque quando a gente está falando de assertividade, não é só aprender a aceitar ou receber, dizer ou receber um não. Primeiro que a assertividade, o que está na raiz do comportamento assertivo? É a gente conseguir se manifestar de forma clara, de forma tranquila e com todo o nosso sentimento. Falar de assertividade é falar de se manifestar com sentimento. E vem do cardíaco, né, Lê? Vem sutil para chegar até o outro. E isso é muito importante em qualquer relação, inclusive numa relação de trabalho, onde a gente precisa conseguir produzir tantas coisas positivas, né? E a gente, muitas vezes, a gente passa tanto tempo nas nossas relações de trabalho, em vez da gente produzir coisas, a gente está tentando consertar relações. Exatamente por conta dessas incompetências emocionais que a gente tem. Um grande headhunter, né, caçador de talentos, ele dizia, eu não lembro agora se era o Shinyashiki ou qual outro, então eu não vou, para não errar, mas ele dizia o seguinte, a gente contrata, né, as pessoas pela competência técnica. Muitas vezes, oi, Regi, a gente contrata as pessoas por uma competência técnica e a gente acaba tendo que demitir por incompetência emocional. Então, olha que riqueza é a gente manter num ambiente de trabalho comportamentos que sejam saudáveis. Para nós, né, no nosso estudo e nas nossas experiências, e aí eu falo isso por uma questão de experiência própria mesmo, o comportamento assertivo é o melhor comportamento. Eu diria que talvez o único, se a gente estiver pensando numa construção de evolução. Se a gente estiver falando de relacionamentos saudáveis, é o comportamento que a gente tem que alcançar, tanto no trabalho, quanto na família, quanto na relação com os amigos, para a gente sair daquelas relações que são manipuladoras. Porque daí, senão, Gabi, a gente fica assim, olha, existe aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado.
E por conta das nossas dificuldades emocionais, a gente acaba ficando antes mal acompanhado do que só, né? Então a gente vai construindo relações que são disfuncionais, porque a gente não dá conta da gente mesmo. Tem pessoas que nos procuram muito lá no SEC para saber como eu faço para não perder energia. Um dos nossos cursos mais procurados é o curso de autodefesa energética. Que, aliás, em breve a gente vai ter aí uma surpresa, a gente está preparando alguma coisa para ter nesse momento online. Por quê? Porque as pessoas querem ficar bem. Todo mundo quer ficar feliz, todo mundo quer ficar saudável, né? E quando a gente fala assim para a pessoa, olha, que a gente fala em assédios espirituais, né? Que são consciências que, de certa forma, de forma, às vezes não por maldade, mas que vão nos roubar energia. Só que os assédios, eles são físicos, né? Eles não são só espirituais. Mas Antes os físicos... A gente diz assim, olha, você é o seu autoassédio. Você pode ser a sua melhor ou a sua pior companhia. E é muito difícil a gente escutar isso, Gabriel. Porque você fala, como assim eu posso ser a minha melhor ou a minha pior companhia? Isso começa na qualidade dos nossos pensamentos. Que pensamentos que a gente tem a partir do momento que a gente acorda e vai dormir? Se tudo vai bem, tudo está mais ou menos equilibrado, tudo está acontecendo da maneira que eu gosto, eu me relaciono com pessoas com quem eu tenho facilidade, mas a vida não é assim. O crescimento nosso não acontece assim. A gente tem que aprender a se relacionar de uma forma muito positiva com tudo aquilo que nos cerca, né? E aí a gente diz assim, então, cuida da sua energia. Então, o comportamento assertivo, ele é super importante para a gente cuidar da nossa energia. Você imagina uma situação no trabalho, e você está lá, aí você está naquele momento ali do café, e tem alguém que trabalha com você há muito tempo, e a pessoa chega perto de você, e ela começa a reclamar de uma terceira pessoa, e reclama da vida, e reclama do chefe, e reclama do trabalho, e reclama, e reclama. E esse é o comportamento daquela pessoa, né? Que não deixa de ser um vampiro energético, por mais que a pessoa não esteja percebendo. Mas você, naquela falta de assertividade, você fala assim, ai, puxa, eu tenho que escutar essa pessoa, né? A gente tem que ter o coração aberto, Alessandra. Você não fala que a gente tem que ter o coração aberto? Mas o coração aberto, né? Ele não é exatamente a gente fazer aquilo que de melhor a gente pode fazer pela gente e também pela pessoa. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde energética, como é que a gente vai ajudar o outro, Gabriel? Senão essa passividade vai drenar a nossa capacidade de ajudar, né, Ale? Como é que a gente vai ver uma possibilidade de contribuir se nessa passividade eu estou perdendo todas as minhas melhores energias, eu tô sendo sugado, eu estou sendo bloqueado de alguma maneira, e como que eu lido com tudo isso? Porque às vezes a gente não aprende, a gente tem que encontrar alguma forma de olhar para nós, olhar as nossas energias e ter essa consciência, né? Se elas estão positivas, se elas estão negativas, se elas estavam positivas, foram drenadas, e aí... Mas aí você fala assim, mas é porque a pessoa estava me drenando, né? Então, olha só, eu acredito que mesmo as pessoas que não têm um profundo conhecimento de energias, de trocas energéticas, já passaram por essa situação que eu vou comentar agora. Então, você está conversando com a pessoa, Gabriel, aí você começa a ficar meio cansado, sente alguma coisa aqui na nuca, pega alguma coisa na barriga, e aí você fala assim, daí você conversa, você escuta a pessoa, depois de sei lá quanto tempo, e isso acontece um dia, acontece 2 dias, faz 10 anos que a pessoa está tendo essa conversa com você. Aí a pessoa termina a conversa com você, ela fala assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com você, é tão bom. Eu me sinto tão bem quando eu converso com você. Você fala, ai, que bom, fico feliz. Aí você sai super desgastado. Por quê? Porque o universo tende ao equilíbrio. Nessa troca que aconteceu, né, existe realmente uma troca. Se a gente fosse pensar de uma forma simplificada, matematicamente falando, vamos supor que você estava 8 de energia, aquela pessoa estava 4 de energia. Você soma os dois e divide. Você vai sair com 6 e ela vai sair com 6. Ela ganhou energia, você perdeu energia. Eu sei que pode parecer uma coisa muito difícil, muito dura o que eu estou falando, mas o que acontece, Gabriel, é que pensando que a gente está ajudando a pessoa, essa pessoa vai sair da conversa com você, ela vai virar a esquina, ela vai pegar o próximo. Ela vai encontrar a próxima, ela não aprendeu nada. E você também não aprendeu nada. Que tal se essa pessoa estiver reclamando para você de uma terceira pessoa, um comportamento assertivo seria dizer, você já conversou com essa pessoa? Você já procurou falar para ela isso que você está sentindo, a sua dificuldade?
E é isso que a gente tem medo. Por que a gente tem medo? O que move um comportamento passivo ou agressivo é o medo. Na verdade, a raiz dos dois comportamentos, apesar deles parecerem muito diferentes, a manifestação pode ser diferente. Mas o que move esse comportamento são as nossas dificuldades emocionais, o que move o comportamento é o medo. A energia do medo que vai vibrar e poder bloquear ou ficar sem reação, né, diante de algo. Ó, a Delma perguntou que o nome do livro é O Outro que Existe em Nós, do Moisés Zagui. Você consegue encontrar lá no site do SEC, lá no né? site tem a loja do... Aliás, eu vou até aproveitar, eu vou ler só um pedacinho, que é muito interessante, Gabriel, se você me der... Claro, claro. Que abre na página 149 do livro, o título é O Sim e o Não. E uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender na nossa vida é aprender a receber o sim e o não. A gente recebeu o sim sem euforia e a gente recebeu o não sem o luto. E quanto mais facilidade a gente tiver para receber, mais a gente consegue dizer o não. Quando a gente tem muita dificuldade para dizer não, Gabriel, pode observar, é porque a gente tem muita dificuldade de receber um não também. Né? E o Moisés ele fala o seguinte, olha, por isso que é interessante a questão toda que eu estava falando de energia. Quando o nosso posicionamento é bem definido, ou seja, quando você consegue definir muito bem o que é o sim e o que é o não dentro de você, as nossas energias também o são. Então, se a gente tem um posicionamento definido, a nossa energia está definida, facilitando dessa forma a aproximação de consciências espirituais do mesmo padrão. Essa é uma condição desassediadora. Quem consegue ouvir um não sem se alterar e também não tem dificuldade para dizer o não com tranquilidade e confiança, melhora muito o relacionamento com o mundo espiritual. Olha que bacana! Mas quando a gente tem culpas e medos, a gente fica mais propenso aos acompanhantes espirituais que podem se aproveitar desse tipo de energia. Porque nessa condição, a gente está trabalhando com chakras emocionais. Né? Eu sei que a gente não vai conseguir falar muito de chakra aqui, mas obviamente os chakras como o centro de força, né, como exatamente o que faz com que a gente troque a energia com o ambiente. Quando a gente está falando num comportamento agressivo e passivo, a gente está trabalhando com os nossos chakras emocionais, que é do cardíaco para baixo, né, o chakra esplênico, o chakra umbilical, o chakra sexual. Quando a gente começa a ter um comportamento mais assertivo, né, ou pelo menos se tornar mais assertivo, aí a gente está falando de sentimento. Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de chakra cardíaco. Não tem nada mais forte do que a gente conseguir expressar o sentimento. Todas as nossas técnicas de assertividade que a gente pudesse compartilhar aqui, elas são muito, muito ricas. É legal quando a gente estuda a técnica, né? O disco rachado, o não 100% assertivo. Mas o que é mais forte mesmo é quando a gente fala com sentimento, sem ter a intenção de ferir o outro. Quando a gente consegue colocar o nosso modo, né? Aquilo que a gente quer comunicar para a pessoa realmente de uma forma tranquila. E essa é a maior dificuldade que a gente tem na humanidade. Olha, e pegando esse gancho que você está falando disso, que é essa conexão do cardíaco, eu criei um grupo, né, no WhatsApp para a gente compartilhar como os relacionamentos de um grupo evolutivo. Então, eu acredito muito que as empresas precisam ter essa visão de grupos evolutivos. As pessoas que estão lá, elas não estão por acaso, elas foram direcionadas, elas têm um grande aprendizado naquele local com aquelas pessoas. Essa é a proposta da Empresa com Alma. E aí eu criei esse grupo no WhatsApp para a gente ver essa dinâmica de como é relacionamento virtual. Mas não um relacionamento tradicional que a gente está acostumado. E aí, cada vez mais, eu quero fortalecer isso para esse grupo, para que nós tenhamos essa consciência de que estamos num local seguro, ninguém vai nos julgar. Então eu posso ser eu mesmo, não preciso ter medo de nada, não precisa existir essa energia de medo, porque senão a gente vai viver numa eterna, constante sobrevivência, né, Lê? O chakra muito básico de estar sobrevivendo. E aí, o que a gente faz na nossa empresa, na família, nos amigos, isso vai acontecer mesmo em um grupo de WhatsApp. Então, que possa ser um laboratório de experiência para que, nesse grupo, a gente possa fazer diferente. Como foram as experiências em outros grupos? Nós participamos de centenas de grupos na nossa vida, ainda mais no mundo online. Então, como que a gente pode, numa maneira diferente, agir, nos relacionar, contribuindo,
se sentindo pertencente, se sentindo, encontrando um espaço para poder dizer o que pensa. E aí, como é o relacionamento virtual? É a mesma coisa que você vai agir nesse grupo, você vai agir na sua empresa, no seu trabalho. Então, olha como uma grande metáfora de que grupo é um grupo. E como você pode se relacionar com o todo, com cada um, com os conteúdos que surgem ali. Então, se você tem essa energia de amor, você sabe que não é um local de julgamento, as pessoas não estão ali para te julgar, você não é a pessoa mais importante do mundo que elas vão te julgar, você está aprendendo, todos estamos aprendendo, e aí aqui é um local, esse grupo é um local para a gente poder contribuir, poder nos relacionarmos, e aí conectados com o coração, conectados com esse cardíaco, que a energia possa fluir, que não fique estagnada, não fique com receio. Porque eu vejo muitas essas perguntas, Ale, porque principalmente nas empresas, né? Mas eu não posso falar isso lá dentro, mas qual é a referência que você tem de outra empresa, de outro local que você não podia fazer aquilo? E aqui você também acha que não pode. Então, é sempre uma oportunidade de fazer diferente. Na empresa, no grupo, no trabalho, no local. Então, o que troca é a sua referência, mas que a gente não possa ficar vibrando nesse medo que vai bloquear tudo. Você sabe, Gabriel, que eu tenho certeza que você está tendo muitas experiências e muitos exemplos, né, a partir do contato que você tem hoje com líderes que estão em corporações, esse trabalho que você está fazendo do Empresa com Alma. Uhum. E é muito interessante porque, assim, lá no SEC, nós somos muitos associados. As pessoas têm, e é exatamente isso que você falou, a gente não separa as coisas. O nosso aprendizado, seja o aprendizado que a gente tem na família, o aprendizado que a gente tem no SEC, que a gente chama de grupo evolutivo, né? E um grupo, para ele se tornar, um grupo karma, para ele se tornar um grupo evolutivo, é preciso que a gente tenha espaço para conversa. A comunicação precisa acontecer. A aceitação precisa acontecer. E uma das ferramentas que a gente acredita que é muito rica e valiosa é a gente conseguir construir relações que sejam assertivas, relações que sejam saudáveis. Não dá para escapar, né? Mas é interessante porque cada um de nós, então a gente tem as mais variadas profissões, a gente tem médicos, a gente tem pessoas que estão o dia inteiro em contato dentro de grandes corporações. E o que eu fui percebendo ao longo desses anos, que é muito rico, todo esse conhecimento que eu estou absorvendo, né? Porque nós somos eternos aprendizes. Sim. Eu absorvo nos conhecimentos que o Moisés compartilha com a gente e na relação, porque a gente aprende muito, de novo, falando da questão do relacionamento. É muito legal ver que as empresas estão abertas. Sabe por que elas estão abertas, Gabriel? Porque não tem mais espaço para isso não acontecer. As empresas que são formadas por pessoas, quem faz empresas são pessoas, elas estão desesperadas por poder construir relacionamentos mais harmônicos, para a gente realmente poder construir algo muito positivo. As empresas precisam disso, porque as pessoas precisam disso. Então, o que eu tenho percebido, e é muito legal, eu tenho percebido isso em todas as empresas. Eu trabalho com comunicação, então a gente presta consultoria. Então não só a gente faz isso quando a gente faz cursos de assertividade no centro de estudos, são cursos que as pessoas buscam muito. E elas buscam não só para usar na relação com os filhos, na relação com a família, mas elas buscam muito também para usar nas relações profissionais. E nos últimos treinamentos que eu, por exemplo, tenho feito para líderes empresariais e executivos, é muito curioso, porque eu posso exatamente usar esse conhecimento que a gente aprende no SEC. Às vezes eu penso e falo, gente, parece que eu estou dando uma palestra no centro de estudos dentro de uma empresa. Mas é porque faz todo sentido a gente falar sobre construção de relacionamentos saudáveis. Então, se eu estou falando, por exemplo, de como que um líder pode se tornar um comunicador melhor, que é um dos cursos que a gente faz em comunicação, não tem como a gente não falar de um comportamento assertivo. E aí, cada vez mais a gente está fazendo uso desse conhecimento, porque ele realmente é um conhecimento capaz de transformar as nossas vidas, né? Imagina você conseguir se comunicar com clareza, com tranquilidade, evitando os conflitos. A gente não precisa viver em conflito, a gente vai dizer, a gente escutar, mas é normal, né? É normal ter conflito, isso faz parte da natureza humana. E aí, assim, é normal? Não, é comum. Então, a gente ter conflitos na relação é comum. E por que é comum? Exatamente porque a gente está no planeta emocional.
Exatamente pelo fato de que nós somos seres que, na maioria das nossas trocas de relacionamento, a gente age a partir do nosso instinto. A gente age de uma forma mais emocional do que uma forma com sentimento. Então, é comum a gente ver discussões, a gente vê diálogos que são repletos de manipulação, a gente vê pessoas se sentindo super mal porque não sabem lidar com o não. Mas o normal seria a gente ter uma relação estável, uma relação tranquila. E aí parece assim, isso é impossível de acontecer, né? É utópico. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui, né, Gabriel? Sim, compartilhar isso. Acreditar no impossível, Alessandra. Essa é uma das coisas que eu dissemino na Empresa com Alma, de acreditar na possibilidade de uma empresa diferente, de um grupo de pessoas mais conscientes, com uma proposta mais clara de como pode contribuir com o mundo, como pode impactar mais pessoas, como você pode ter uma tomada de consciência e fazer diferente. Olha, tem um exercício que eu sempre promovo nas empresas, que é mais ou menos isso que a gente está falando. Então, imagina a empresa, as pessoas, os produtos, os serviços, como se fosse um desenho na sua tela mental, né? Agora, tira os produtos, tira os serviços, tira os fornecedores, tira a identidade da empresa, tira a marca, tira o nome, tira o local físico, o que fica? As pessoas. E aí, o que está ligando essas pessoas, essas relações? Então, qual é a qualidade dessas relações? Como é as energias que fluem ali? Como que é essa possibilidade de fazer diferente? O porquê que vocês se reuniram com um propósito em comum? O que vincula vocês? Qual é o aprendizado que tem diante disso? Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Olha, Quito Mosquito, quem será que é, hein? Você vê? Que felicidade a gente receber tanta gente aqui hoje, né, Gabriel? Para a gente poder falar de um tema que é tão importante. Porque uma vez que a gente está falando de relacionamento humano, que a gente acredita, e eu sei que você acredita também, sim, por todo o trabalho que você está fazendo, pelas experiências, pelas trocas que você teve com a gente, pelos cursos que você participou, a gente sabe que é por meio do relacionamento humano que a gente vai poder construir alguma coisa melhor, né? sim. E acho que a gente até estava conversando um pouquinho antes, você e eu hoje mais cedo, a gente falou assim, bom, é muito, de novo, comum, não normal, mas é comum a gente ver pessoas que chegam para a gente e falam, não consigo mais lidar com essa pessoa. Sabe de uma coisa? Eu vou pedir demissão. Eu vou sair dessa empresa. Não aguento mais essa pessoa. Desistir é muito fácil, né, Lê? Desistir de uma relação, de você não conseguir lidar com essas energias, porque senão você vai ficar desistindo a vida inteira, e aí vai demorar reencarnações, vai demorar várias décadas, centenas de anos para você aprender algo que seja nessa vida, que seja nessa oportunidade, nessa empresa, com esse chefe, com esse conflito. Porque se você não aprender a lidar com isso, isso vai se repetir, vai ser projetado de novo e até que você aprenda. Então, uma grande oportunidade. Você sai daquela empresa, mas o que você é não sai de você. Sim. Ou a gente acha que a gente vai sair de uma situação e você vai deixar todas as suas questões emocionais para trás. É isso que é importante a gente pensar. Você sai do lugar, mas o que você é continua com você. A gente sempre leva com a gente para qualquer lugar que a gente for, a gente vai levar o que a gente é. Então, melhor que a gente aprenda isso logo de uma vez, por mais sofrido que seja, e fala assim, bom, então já que eu vou levar o que eu sou por onde eu for, melhor que eu entenda o que eu sou, que eu entenda o que eu tenho que mudar em mim e que eu faça todas as mudanças necessárias. E aí sim a gente pode começar a ter certeza, talvez, né? Certeza é difícil, mas que a gente comece a ver no caminho as respostas. Para que a gente, onde eu for, eu possa levar luz, eu possa levar o melhor de mim, né? Você sabe, Gabriel, que eu estava comentando com você, né? Que o primeiro curso de assertividade que eu fiz, eu recebi muito conhecimento, né? Então a gente recebe todo aquele conhecimento. Imagina, então, falando de um curso de assertividade sendo feito no Centro de Estudos com Moisés, que é um conhecimento muito amplo, porque, novamente, a gente vai falar da questão de comportamento, a gente vai falar de questões energéticas, a gente vai falar de questões espirituais. Uhum. É um conhecimento que é difícil a gente encontrar, que eu diria para você que a gente não encontra em qualquer lugar, né? Imagina você pensar que quando você consegue ter um comportamento assertivo com você mesmo, né, com as suas dificuldades, você fala assim, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero mudar a minha dieta, por exemplo, eu quero acordar mais cedo. Mas aí quando você realmente muda o seu comportamento, você está dizendo um não
Então, o não que você diz para a sua preguiça, por exemplo, é um não que você está dizendo para o seu ambiente espiritual, para aqueles acompanhantes que estão te ajudando a ficar na preguiça. Então, olha que interessante, quando a gente passa a ter esse conhecimento, a nossa responsabilidade de mudar ela é maior ainda. Porque você começa a entender, mas aí você fala, mas vai embora, acompanhante espiritual que está me deixando com preguiça. Não, mas ele só está ali porque você está tendo esse comportamento. Só que essa troca existe, então você fica se alimentando por meio dessa relação que você tem com o plano espiritual. Olha que coisa interessante. E aí eu lembro que eu peguei todo esse conhecimento que eu recebi, eu lembro que eu tinha feito esse curso num domingo. Eu cheguei na empresa segunda-feira, que é a empresa que eu trabalho até hoje, porque eu estou lá há muitos anos. E eu tive a grande oportunidade de colocar o conhecimento em prática. Que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. O quanto a gente consegue colocar o conhecimento em prática. E eu me lembro que foi uma situação... Eu conto isso, eu comento isso nos cursos, nas palestras. Eu estava ao telefone com uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que tinha uma posição superior à minha, vamos dizer assim. Eu podia ser dominada pelo medo naquela hora, né? E é isso que acontece, a gente deixa de ter um comportamento assertivo porque a gente fala, o que vai acontecer? Aquela pessoa nunca mais vai falar comigo, eu vou perder meu emprego. E a gente... Exatamente. Você fica nublado, porque o medo, ele nubla os nossos pensamentos, né? E aí, naquele momento, a pessoa estava gritando comigo no telefone, estava reclamando de um trabalho, estava super alterada. E eu só pensava assim, nossa, gente, eu aprendi ontem, eu tenho que usar meu sentimento, eu tenho que falar como eu estou me sentindo. Eu tenho que passar aqui o que eu tô, eu tenho que me manifestar. Eu não posso pegar aquele conhecimento e simplesmente descartar o que eu aprendi, né? E não é fácil, mas quando a gente faz, Gabriel, nada como colocar em prática, né? E eu lembro que eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, eu estou me sentindo desrespeitada. Veja, eu não estava falando para ela assim, para de gritar comigo, você está me desrespeitando. Não é apontando o outro, não é apontar né? o dedo. Então eu disse para ela, olha, eu estou me sentindo desrespeitada nesse momento. Eu penso que seria melhor a gente ter uma conversa numa outra hora, né? E eu disse para ela, eu vou desligar. Eu não deixei cair a ligação de propósito, porque aí também a gente fala assim, o não assertivo, desliga o telefone, sai correndo, finge que caiu a ligação, isso não é o não assertivo. É tipo fugir dessa energia que surgiu, né? Em Exatamente. vez de ter assertividade de como lidar com ela. E sabe o que acontece, Gabriel? Às vezes tem pessoas na empresa, às vezes aquela pessoa... Depois eu tive várias outras oportunidades de conversar, de me manifestar. Olha, ao longo dos anos foi a melhor relação que eu construí. Porque talvez nunca ninguém tenha falado para essa pessoa agressiva, olha, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Será que a gente, né? É muito interessante quando a gente consegue sair dos nossos medos, nas nossas limitações. Eu acredito muito no comportamento assertivo. E a riqueza está exatamente quando a gente pega a experiência própria e consegue compartilhar com as pessoas a experiência que a gente tem. Eu digo para você, eu não sou a dona da verdade nessa questão de comportamento assertivo. A cada dia que passa eu aprendo mais, ainda bem. Eu sempre estou frente a diversas situações que elas são difíceis, mas a riqueza está exatamente em poder colocar em prática. E óbvio que como a gente tem esse conhecimento de energia, a gente tem um conhecimento de espiritualidade, a gente vai colocando tudo isso quando a gente está se relacionando com as outras pessoas, né? E colocando para o bem, vamos dizer assim, né? Não faz sentido a gente aprender tudo isso porque você quer ser melhor que o outro. Não faz sentido nenhum. Sim. Esse não é o sentido da nossa vida. Olha, o que eu tenho mais reforçado, principalmente aqui nas lives, é que se esse conhecimento chegou até você, você precisa utilizá-lo com sabedoria. Você precisa ter assertividade de colocá-lo em prática, de aprender, ter consciência do que é essa tomada de conhecimento, o que você aprendeu, quais insights você teve, como você consegue aplicar e dar continuidade, né, Ale? Como é que a gente vai começar uma mudança na nossa vida, começar uma transformação de como ver a vida, de como ver a empresa, de como ver amigos, família, se você não coloca em prática o que você aprendeu. Então não deixe esse conhecimento ser apenas um conhecimento de internet, um conhecimento que você viu numa live, e se algum dia alguém te perguntar, você falar, um dia eu ouvi falar disso.
como que você vivencia o que você aprendeu? Como que você tem um momento de reflexão sobre o que você aprendeu e coloca isso em prática? Você sabe, Gabriel, que isso me lembra novamente aquela cena que eu te contei do filme Victoria e Abdul. Que ele fala, né, quando o Abdul fala para a rainha que o sentido da vida é a gente servir, é alguma coisa, é um propósito maior, né, do que só a nós mesmos. E eu acredito que a gente fica mesmo num sofrimento quando a gente está olhando só para a gente, para nossos desejos, para as nossas necessidades. Então, só fazendo um paralelo com o que você está falando, com certeza seria um comportamento muito egoísta a gente ter todo esse conhecimento e a gente não conseguir passar isso, né? E mesmo aplicar na nossa vida, né? E aplicar Não só aprender algo em um livro e passar para o outro, mas como eu vivencio aquilo, eu sou, né? Num sentido de ser o que você aprendeu, ser o que você acredita e conseguir inspirar as pessoas, ser exemplo para poder mudar também, né? E é isso que você falou, acaba de me lembrar o Moisés, porque as pessoas que chegam no SEC, muitas pessoas, né? Muitas que vão conhecendo o nosso trabalho, muitas que às vezes chegam até por meio de terem assistido algum vídeo dele, participado de algum evento, as pessoas falam assim, nossa, eu sinto muita coerência no que ele fala, né? Mas não é exatamente no que ele fala, é exatamente porque ele é aquilo, né? E a gente tem esse grande exemplo, a gente tem essa inspiração e a gente vai aprendendo, isso eu acredito que é o que cada um de nós tem que buscar quando a gente fala de evolução de consciência, a gente tem que buscar aproximar cada vez mais aquilo que a gente acredita. E aí eu estou falando, obviamente, de um comportamento em direção à espiritualidade, em direção à evolução. Então, não é só a gente falar, mas é a gente ser aquilo. Eu não diria nem que é a gente fazer. A gente no SEC fala em ser. Por isso que eu te falei dessa... Existe um vídeo que o Moisés fala... Tem uma série no YouTube de comportamento humano. E um dos vídeos de comportamento assertivo, ele fala exatamente isso. A diferença entre a gente ter um comportamento assertivo e a gente ser assertivo. Mas não é para a gente se desesperar, não é para a gente achar que, nossa, está muito distante. Não. Você sabe que a cada dia a gente tem a oportunidade de exercitar a assertividade. Sim, é um aprendizado, né, Lê? É um aprendizado. Pequenas atitudes começam a virar um hábito e aí que você começa a incorporar aquilo para que você seja completamente, né? E aí imagina, então assim, vamos realmente, se a gente quer ter um comportamento assertivo, se a gente quer se tornar assertivo, comece a observar todas as oportunidades que você tem na sua vida. Imagina aquilo que eu falei. Ah, eu quero ser mais assertivo comigo mesmo, porque eu quero ter uma vida mais saudável. Então, vamos pensar qual não... Ah, tem uma frase que a gente usa muito aqui no SEC, que é uma pessoa madura consegue dizer não para si mesmo. O que quer dizer isso, Gabriel? É assim, se eu estou tendo um comportamento que é disfuncional, seja por meio de pensamentos muito negativos, ou eu estou buscando só satisfazer as minhas necessidades, ou eu estou me alimentando de uma forma que não é saudável. De novo, eu estou imerso na minha preguiça, nas raivas, nas carências. Para eu dizer um não para esse comportamento disfuncional, é exatamente eu exercitar a assertividade comigo. Olha, eu não estou nem falando na relação com o outro. Relação comigo mesmo, né? Então você tem lá compulsão por chocolate. Compulsão, não consegue parar de comer chocolate. E aí, eu sei que nem dá, eu sei que a gente não tem tanto tempo, mas a compulsão por chocolate, se eu estou falando em compulsão, eu estou falando de chakra esplênico. E se eu estou falando de chakra esplênico, eu estou falando de questões emocionais em todas as relações que a gente tem na vida. Né? Então, algo está desregulado e precisa ser olhado, né? Então, mas vamos pegar só um pedacinho. Eu tenho lá a compulsão por chocolate, aí eu não consigo, né? O que está por trás disso? E aí quais são os meus acompanhantes espirituais nessa hora? Ser assertivo com você mesmo é assim, eu vou dizer não, né? Nem que seja hoje eu vou dizer não, aí amanhã você tenta. E não é a questão de nunca mais eu posso comer chocolate, não é isso, tá? É o que aquela relação significa para você. É aquilo de você não conseguir. Agora, se você está se tornando... Quando a gente fala uma pessoa madura consegue dizer não para si mesmo, é exatamente isso. É dizer não para esse comportamento que é disfuncional. É dizer não e sustentar esse não. Sustentar o não no plano físico, sustentar o não energeticamente e sustentar o não no plano espiritual, né? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber mudanças na nossa vida. Só que isso não vem de graça. A gente precisa se esforçar mesmo para a gente se tornar melhor, né?
E aí você fala, nossa, tá mudando. Aí você, aquela história da conversa com uma pessoa que é super reclamona, né? Lembra daquela hiena? Ó céus, ó azar. Quantas pessoas assim a gente conhece, né? E de novo, se você achar que você está ajudando essa pessoa, quando você fica lá escutando, ah, não, eu tenho que escutar essa pessoa, eu tenho que dar meu ombro para essa pessoa, eu tenho que abrir meu coração. De que forma a gente está ajudando? Será que a gente está ajudando, Gabriel? Além de você perder energia, e a pessoa, ela pode até ganhar um pouco de energia na troca com você, mas ela sai dali, ela vai continuar perdendo energia, porque ela perde energia para ela mesma, para os assédios dela. Ela perde energia porque ela é. O que a gente faz para apoiar esse ser humano para evoluir em algum ponto, né, Lê? Para que ele tenha uma tomada de consciência, para que ele evolua e algum pequeno motivo, algum pequeno comportamento, mas que ele saia diferente nessa troca energética. Não apenas completou, preencheu, tirou, sugou, nada disso. Mas que ele possa elevar, né? Naquela hora, a pessoa pode até ficar com raiva de você, pode ficar chateado, pode não querer mais falar com você. Mas aí, Gabriel, a gente não tem como ficar dando conta do outro, né? Você pode fazer o melhor pelo outro. Um dia pode passar muito tempo, a pessoa pode lembrar e falar, puxa, agora caiu a ficha. Nossa, eu acho que naquela hora o Gabriel estava tentando me ajudar quando ele me falou aquilo. Então, olha, você fala para essa pessoa assim, gente, vai assistir uma live do Empresa com Alma. Vai assistir uma live do SEC. Vai ler um livro bom, vai assistir um filme positivo. Vai colocar vida na sua vida. A nossa psicóloga, a Maria Balbina, ela fala assim, colocar vida na vida, tá? Que é exatamente isso. Que lindo. Porque se a gente não coloca vida na nossa vida, se a gente não coloca coisa muito positiva, o que a gente pode oferecer para o outro? Aliás, o que a gente pode oferecer para a gente mesmo e o que a gente pode oferecer para o outro? Né? Como é que a gente vai conseguir oferecer alguma coisa que seja muito positiva se dentro da gente a gente não construiu isso? Sim, que a gente possa mostrar através das nossas energias, irradiando algo novo que possa elevar a consciência das pessoas também, né, Ale? Não apenas eu como alguém que quer transformar as pessoas, mas eu não vivencio, eu não sou isso também, mas como uma grande oportunidade de entrarmos nessa linda roda, nessa linda dança, de estarmos continuando o outro, que o outro consiga olhar para isso também. Olha, tem uma perguntinha aqui, a gente tem 5 minutinhos. Nossa, como passa rápido, né, Gabriel? Muito rápido. Ó, tem uma pergunta aqui. Existe relação entre o complexo de superioridade ou inferioridade com o comportamento assertivo? Olha, você sabe uma coisa interessante que a gente fala? A gente fala muito nisso quando a gente está falando de chakras, né? Uhum. Porque quando a gente consegue, por exemplo, trabalhar com o chakra cardíaco, né? Vamos falar de chakra cardíaco, a gente está totalmente isento dessa questão de complexo de inferioridade ou complexo de superioridade. Não vai existir projeção do passado. Não vai existir, até porque a gente entende, a gente passa a entender o que a gente é e a gente passa a aceitar o outro da forma... Olha, querer ajudar o outro não é exatamente a gente querer mudar o outro, né? Uhum. É a gente aceitar o outro com todas as dificuldades que ele tem e aceitar a gente mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? Então, quando a gente vai se libertando de todas essas questões, porque complexo de inferioridade, ele tá ligado a outras questões também, né? Questões de autoestima, questão de amor próprio. E aí, assim, por isso que eu sou uma fã da questão não só que você trouxe aqui nessa live, que é o autoenfrentamento, e a gente tem no Centro de Estudos uma terapia de autoenfrentamento, mas eu sou fã do autoconhecimento, Gabriel. Como é importante a gente se conhecer, né? E eu acredito que quando a gente está falando de assertividade, se a gente estiver falando da assertividade da forma mais pura mesmo, da gente conseguir ser assertivo, com certeza a gente está isento de qualquer complexo, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, gente, vamos lembrar, de novo, uma coisa super importante, tá? Que pode ser tema para uma outra live mesmo, né? É tema para uma palestra, tema para um workshop. Vamos lembrar o seguinte, falar de comportamento assertivo é falar da gente conhecer técnicas, entender de comportamento humano, conseguir identificar se o nosso comportamento ele é mais passivo, ele é mais agressivo, ele é passivo-agressivo, e aí com o tempo a gente vai colocando em prática o aprendizado e a gente vai se transformando. E a gente vai sim conseguindo ter relações mais saudáveis. Talvez uma coisa bem prática, né, Lê? Você olhar para os seus comportamentos e tomar consciência de como foi
esse comportamento? Ele foi muito agressivo, ele foi muito passivo, ele foi assertivo de alguma maneira, eu estou aprendendo, pode ser que hoje eu acertei, amanhã talvez não, mas eu estou tendo consciência de que esse relacionamento. Porque ninguém é 100% agressivo ou 100% passivo, e é difícil a gente encontrar nesse planeta 100% assertivo. Tá? Mas assim, o nosso convite aqui hoje é: estude sim sobre comportamento humano, leia o livro O Outro, procure referências que são muito positivas sobre isso, procure colocar em prática na sua vida, porque a todo momento a gente tem a oportunidade. Agora, Gabriel, para a gente se livrar de tudo aquilo que a gente é, das coisas que a gente precisa melhorar como ser humano, daí para a gente ser uma pessoa assertiva, porque para mim o ser assertivo ele já está conectado a uma pessoa que tem domínio das próprias energias, a uma pessoa que realmente tem um padrão consciencial que é do chakra cardíaco para cima. E isso requer mudança de comportamento. Isso requer que a gente tenha coragem de olhar para a gente mesmo e que a gente queira mudar. Que a gente vá atrás de um conhecimento que é muito esclarecedor, que a gente entenda que a gente está aqui nessa vida, no planeta Terra, que é a melhor oportunidade que a gente pode ter para evoluir, né? Então, que a gente, enfim, que a gente queira buscar o conhecimento, que a gente vá atrás de coisas que são muito positivas. E aí sim, a gente está falando em se tornar uma pessoa assertiva, mas não é assertividade pela assertividade. Aí é porque a gente já está chegando num nível que a gente realmente está livre das nossas questões emocionais. Então, a gente começa a falar num comportamento mais evolutivo. Aí a assertividade, ela passa a ser só uma consequência. Sim. E aí você não faz esforço, porque você não tem mais que deixar de ser passivo ou deixar de ser agressivo. Então, é tão bacana isso. Nossa, tem tanta coisa. Ale, temos 1 minuto e meio aqui, e eu acho que a mensagem final, completando o que a gente falou no meio da live, você que está assistindo essa live, que você teve acesso a esse conhecimento, utilize-o com sabedoria, utilize para você evoluir em prol dos seus relacionamentos. Olhe, tenha consciência de como você se relaciona com as pessoas, com a natureza, com tudo, e aí olhe o seu comportamento, porque aí você pode buscar assertividade, buscar ser uma pessoa melhor. Ale, recadinhos finais, primeiramente a gratidão de coração pelo seu tempo e disponibilidade para estar aqui compartilhando tanto com a gente. Obrigado. O SEC agradece o convite, Gabriel. Muito obrigada. Obrigado. Manda os recadinhos finais aí. E que a gente se encontre, né? Mais vezes. Sim. Tem live toda semana. Tem live amanhã. A gente vai falar de espiritualidade e vida financeira. Olha aí, temas incríveis que às vezes a gente acha que está tão distante, mas está totalmente relacionado. E como a espiritualidade pode apoiar para termos consciência e fazermos diferente, para que tudo seja consequência, né, Lê? Como você falou. Gratidão a todos que estão aqui, todos que assistiram essa live com a gente, todos aqui presentes. Muito obrigado. Até a próxima live, até o próximo encontro, para a gente compartilhar aí um caminho de evolução, trazer uma mensagem e que possa inspirar as pessoas. Obrigado, gente. Boa noite. Gabriel. Obrigada, Lê. Tchau. Tchau.